Não é visível o que virá, mas os ensaios coordenados para fragmentar o poder econômico, a política, com a religião e a sociedade, são visíveis com proporções épicas, pois as investidas a estes pilares, que contracenam sua ascensão periodicamente, são mais frequentes desde o século XIX. Quando entenderam que o domínio sobre o comércio internacional traria poder econômico e expansionista, a largada foi dada para a corrida armamentista. Logo os ânimos se acirraram pelo grande prêmio, o status de superpotência. No dia 28 de julho de 1914, com o assassinato do herdeiro do trono austríaco, eclodiu a Primeira Guerra Mundial, mostrando-se o mais mortífero dos conflitos da história, com 20 milhões de baixas, mais 20 milhões de feridos. Como se isso não fosse tão assustador. Se aproximando do final da guerra, não se sabe ao certo sua origem. Um surto viral afetando quase todas as partes do mundo habitado. Seu principal propagador, os continentes de tropas enviados aos campos de batalha. Em 1920, este vírus tinha matado cerca de 3% da população mundial, ficando conhecido como gripe espanhola. Com o Tratado de Versalhes, forçando os alemães a pagar impostos aos países aliados por causa da guerra, limitaram o seu poder bélico. As agitações políticas e social foram crescentes entre as classes mais baixas da Rússia, que pressionava pela formação de um governo provisório. Em 1922, a União Soviética foi criada devido aos anseios do povo, pelo Partido Comunista liderado por Vladimir Lenin. No mesmo ano surgiu na Itália o socialista radical Benito Mussolini, montando em Milão a Liga Italiana de Combate, movimento que buscava o poder a qualquer custo, matar ou morrer. Esse é o limite da violência. Para propagar suas ideologias, uma campanha foi organizada na imprensa, nos rádios, nas escolas, para criar a impressão que o fascismo era melhor que o liberalismo e a democracia. Esta empresa foi tão bem sucedida que ecoou na Alemanha, atraindo simpatizantes para sua causa, com ideais de superioridade e extermínio. Com a morte de Mussolini em 1924, Joseph Stalin assume em 1927 a liderança do Partido Comunista Soviético. Outro nome não muito importante na época tinha surgido numa campanha mal sucedida em Munique em 1923. Adolf Hitler, líder do Partido Socialista, ou como é mais conhecido, o Partido Nazista, inspirado no antissemitismo ariano e o fascismo italiano. Enquanto a política caminhava a passos largos em direção ao segundo conflito de cunho universal, o poder econômico sofre mais um disparo. Desta vez na América do Norte, com a quebra da Bolsa de Nova York em 1929, obrigando os bancos norte-americanos a recolher o capital depositado na Europa, aumentando a carga tributária, promovendo a quebra do comércio internacional, atingindo a África, o Extremo Oriente, a América do Sul, chegando ao Brasil na década de 1930, afetando abruptamente as exportações do país. A Grande Depressão provocou empobrecimento, enfraquecimento nas indústrias por falta de matéria-prima, desempregos, bancos fechados, uma situação insustentável. E neste cenário, na Alemanha, Hitler empreendeu a sua façanha prometendo emprego e restauração do orgulho nacional. O Partido Nazista ganhou força e o seu líder, em 1933, se tornou primeiro-ministro. A primeira ação administrativa foi iniciar uma caça às bruxas no país, a fim de eliminar seus rivais, sobre a ideia de um único partido. Contudo, a depressão só teve seu fim depois de grandes reformas econômicas e com o início da Segunda Guerra, seus conflitos que se tornaria tão cruel que um genocídio deliberado e sistemático seria comum entre os alemães e seus aliados. Por outro lado, a guerra salvava os Estados Unidos de um colapso econômico irreversível. Caminhando para o fim deste monstro, em setembro de 1939, o oeste da Polônia é invadido pelos blindados de Hitler e o leste pelas tropas soviéticas que adentraram as fronteiras da Polônia em um exibicionismo bélico orquestrado que sua formação ficou para o registro na história. Com os desfechos da guerra, a conquista da Sicília em julho de 1943 derruba Mussolini e com a invasão de Roma pelos aliados, a queda da Alemanha pela França se tornou um sucesso, enfraquecendo rapidamente as forças de Hitler
e com a brilhante união das forças francesas com as forças soviéticas, em 8 de março de 1945, a rendição da Alemanha foi aceita incondicionalmente, exterminando a política ideológica nazista. Esses fatos é apenas um resumo de acontecimentos extensos e profundos, que sejam suficientes para expor os desfechos que a sociedade e a política sofreram com a implementação das ideologias que em 1947 teve sua própria guerra, fincando sua bandeira no mundo e proclamando que veio para ficar. Em pouco tempo, pensamentos marxistas surgiram, criando a ideia do comunismo ser melhor que o liberalismo econômico. Logo se espalhou pelo mundo como uma erva daninha no jardim. Os meios para se implantar esta ideologia como governo seria através de revoluções. Em vigor, o Estado influenciaria a economia, controlando o transporte, trabalho e a propriedade, formando assim uma sociedade sem desigualdade, sem opressão, uma sociedade perfeita. A tirania se manifesta de 3 maneiras: tolhe os direitos de ir e vir, apodera-se das propriedades e dá ordem à mente. As ideologias na forma de um trator de esteira colide de frente com a religião, subdividindo-se, sofrendo o maior atentado já visto na história, o Holocausto. Desde então, direitos constitucionais são conquistados e, com proteção da lei, subsiste em um estado de paz. Contudo, não significa que são como iguais, ou bem-vindos, amados, intocáveis. Tudo é uma ilusão, não é verdade? O Estado muito tolerante suporta-os, monitorando seus passos bem de perto. Isto é explícito desde a interpretação feita pela visão marxista que este corpo seria um dos principais movimentos anticomunistas do mundo. E este entendimento se mantém desde o Manifesto Comunista, que foi publicado em 1848, vivo em pleno século XXI. A religião é o suspiro da criança acabrunhada, o coração de um mundo sem coração. Assim também o espírito de uma época sem espírito. Ela é o ópio do povo. As ramificações do judaísmo, cristianismo, islamismo e outras são imprevisíveis. Nascem periodicamente ramos com estatutos personalizados, assegurando-se que seus viés propostos não sofram alterações, juntamente com seus megatemplos. Caracterização egoísta de domínio, poder, verdadeiros símbolos de intimidação nos dias atuais. A forma militante extremista, herança do marxismo, é o mais comum em instituições infectadas por ideologias partidárias. Uma enfermidade silenciosa e sorrateira. O filtro para identificá-las é observando o posicionamento dos seus contribuintes. Afinal, estes estão sempre defendendo ou criando um pensamento sobre outros. Com base em fatos, meias-verdades, especulação, não se sabe o destino de suas fontes, e muito menos seus propósitos. Esses detalhes sempre serão ocultos, e o acesso a essas informações será extremamente restrito a um conselho específico. Então, absolver uma causa sempre será uma decisão difícil. O importante é não ser funcional, mas racional, sempre.